E aí, moçada, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas? Hoje vamos dar continuidade a Oriente Médio. Hoje nós vamos falar também de outros problemas, de outros conflitos no Oriente Médio. Hoje nós vamos dar destaque nessa aula sobre o Irã e sobre o Afeganistão, ok? Bom, você já deve ter assistido a nossa aula, que eu fiz sobre as características gerais do Oriente Médio. E você deve ter visto que é uma sub-região da Ásia composta por diversos países, certo? Onde esses países, na sua grande maioria, têm o predomínio de uma população de etnia árabe e professa o islamismo. Mas esses dois países que nós vamos falar aqui, tanto o Irã como o Afeganistão, eles são predominantemente, sim, islâmicos, eles seguem a religião islâmica, então a população é muçulmana, certo? Mas eles não têm o predomínio de população de origem árabe, tá? O Irã vai ser de origem persa, a antiga Pérsia, e no caso o Afeganistão é o país do Oriente Médio que tem a maior diversidade étnica e religiosa, tá? Então existem, por exemplo, povos no no Afeganistão, por exemplo, que é de origem árabe, mas a sua grande maioria tem diversas etnias, principalmente uma que é bastante marcante, chamado Panchu, tá? Que é uma etnia que domina boa parte da população afegã, mas independente deles não serem árabes, eles professam a religião predominantemente islâmica, ok? Bom, então hoje nós vamos falar de maneira geral do Irã e do Afeganistão. Dois países que sempre aparecem nas provas, geralmente o mais cobrado é o Irã. Então vamos lá. Primeiro, quem é o Irã? Irã, capital do Irã, não esquecer que é Teherã. Então muitas vezes quando eles querem se referir ao país Irã, eles falam, tal coisa é em Teherã, para fazer uma referência à sua capital, tá? É um país, como eu falei para vocês, que a população predominantemente é de origem persa, eles não são árabes, eles são persas, mas eles professam o islamismo. E o Irã é o país do Oriente Médio predominantemente islâmico e xiita. Vocês sabem que dentro do islamismo existem subdivisões entre os muçulmanos, com destaque para os xiitas e os sunitas. De maneira geral, a população islâmica no mundo e no Oriente Médio predominantemente é sunita, mas o Irã é o contrário. O Irã, a maior parte da sua população, ela é islâmica, só que predominantemente ela é considerada xiita, tá? Bom, um país que vários interesses políticos durante a sua história ocorreram, porque esses diversos interesses. É um país rico em petróleo, um país, uma posição estratégica, então durante todo o seu processo histórico, de ocupação histórica, até mesmo durante a Pérsia, ocorreu grande interesse de ocupar e dominar essa região. Mas para nós, trazendo mais na atualidade, o que mais nos interessa é pós-79 para cá, pós-Revolução Islâmica para cá, tá? Só que para você entender o que foi a Revolução Islâmica e por que ocorreu, eu coloquei aqui bem rapidinho, uma introdução do governo que estava antes da Revolução Islâmica que ocorreu em 79, tá? Então, desde praticamente a década de 40, tá? Passa o Irã a ser governado até mesmo como um governo bastante autoritário, bem ditador, do então Shah Reza Pahlavi, ou Pahlavi. Certo? Esse governo vai ter um apoio direto dos Estados Unidos. Inclusive, se você for ver na história, existiu até toda uma estrutura criada pela CIA americana para que ele dominasse por completo o poder. Então, quando hoje você fala que o Irã é um dos grandes problemas, um dos grandes, vamos dizer assim, inimigos, entre aspas, dos Estados Unidos, tá? Até nesse momento histórico que eu estou falando, era o contrário. O Irã era um grande e forte aliado americano dentro do Oriente Médio, Então, quando você fala desse governo, do Shah Reza Pahlavi, que foi da década de 40 até 79, ele era um aliado dos Estados Unidos, não esquecer disso. Então, um dia, o Irã foi aliado americano.
Bom, qual era o grande objetivo, né, do governo do Shah Reza? Era, na verdade, vamos dizer assim, desenvolver industrialmente o país, né, e fazer com que o país Irã, nesse processo de industrialização, né, e crescimento econômico, eles queriam colocar na prática uma política chamada ocidentalização. O que seria essa política de ocidentalização? Né? Tornar o Irã com características ocidentais economicamente, e isso colocaria em risco a sua parte cultural. Né? Por quê? Porque se você começa a ter um governo que defende uma série de medidas, não só econômicas, políticas e talvez sociais e culturais ocidentais, começa a criar conflito com a população maioria islâmica xiita. Então começa a ter uma disputa e até mesmo interesses opostos entre o governo Shah Reza Pahlavi, né, que tinha um interesse econômico e tinha uma visão mais de ocidentalizar o Irã, e você tinha grupos islâmicos xiitas que se aliaram a grupos de esquerda, né, com visões socialistas. Não esqueça que o Oriente Médio também sofreu influência direta da Guerra Fria, né? Então houve uma aliança entre os islâmicos xiitas e os de esquerda, tá? Para quê? Para entrar, de certa forma, né, tentar tirar o Shah Reza Pahlavi do poder e que essa política cultural ocidental não destruísse culturalmente o Irã. E foi o que aconteceu, tá? Em 1979, olha só, 79, aconteceu a chamada Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana. Tanto faz, tá? Você pode estar escrito lá como Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana no Irã em 1979. Ora, quem foi o líder dessa revolução? Foi o Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, ele foi o líder da revolução, certo? E vai ser a pessoa que vai exercer, né, todo o poder, todo o comando supremo do Irã até a sua morte, ok? Que o Ayatollah Khomeini, ele morre, né, ele morreu em 1989. Então ele governa o Irã durante 10 anos, de 79 a 89, quando ele morreu, ok? Bom, o que tem a ver a Revolução Islâmica ou Iraniana? O que isso vai mudar? A partir dessa Revolução Iraniana ou Islâmica, pessoal, o Irã, ele corta essa possibilidade de ocidentalização, certo? Rompe isso, e o Irã passa a ser um estado teocrático, ou seja, a religião, as leis islâmicas passam a comandar e influenciar diretamente na sociedade, na política, na economia do país. Certo? Onde o grande líder, o líder supremo, olha só, o líder supremo não vai ser o presidente eleito, porque existe eleição para a presidência. Só que o presidente, ele é líder de governo, mas ele não é o líder supremo. Quem passa a ser nesse país teocrático, nesse estado teocrático, quem passa a ser o líder supremo, o líder máximo, aquele que vai dar a última palavra? O líder religioso. Tá? Então, desde 79, quem exercia esse poder, né, de líder supremo era o Ayatollah Khomeini. Quando ele morreu, quem assume o lugar dele? O Ayatollah Ali Khamenei. Esse senhor, ele está vivo até hoje, e enquanto ele estiver vivo, ele será o líder supremo. Então, desde 1989 para cá, o Ali Khamenei, ele é o líder supremo, é o Ayatollah, é o líder religioso, é o líder máximo. Ele não aparece muito na televisão, não, assim, nos jornais. De vez em quando você vê a fala dele, né? Geralmente ele entra, né, em ação quando ele tem que ter uma intervenção mais direta no país. Mas lembre-se de uma coisa, desde 1979, o Irã, ele tem presidente,
Mas quem é o líder máximo, quem é o líder supremo, não é o presidente eleito, e sim o líder religioso. Aí você vê bem o que é um Estado teocrático, né? Ou seja, a religião, ela comanda em todos os aspectos a vida da população do país, ok? Bom, então hoje o líder religioso é Ali Khamenei, certo? E que nós temos presidentes. No caso, hoje, o atual presidente que foi reeleito em 2017 é esse aqui, ó, Hassan Rouhani, tá? Ele aqui é o atual presidente do Irã, certo? Que é eleito, lá existe a possibilidade de reeleição, ele está no segundo mandato desde 2017, certo? Mas ele é o que mais aparece, ele é o que assina os acordos, mas quem fala a última palavra, quem decide praticamente tudo no Irã é o líder religioso, o Ali Khamenei, ok? Bom, segunda coisa, quando você fala em Irã, você tem que lembrar da década de 80, da famosa guerra entre Irã e Iraque. Países vizinhos, certo? Irã, na época, era governado por Ayatollah Khomeini e o Iraque já era governado, que também assume na mesma época, em 79, o poder, pelo então Saddam Hussein, que a gente vai falar num outro momento, numa outra aula, tá? Essa guerra, né, na década de 80, começa em 1980 e vai até 88, entre Irã e Iraque, países vizinhos, tá? Na verdade, foi uma disputa mais por áreas produtoras de petróleo. E o Iraque, na verdade, também participou dessa guerra, entrou nessa guerra, para tentar diminuir um pouco a influência iraniana na região, certo? Porque a partir da Revolução Islâmica, né, o Irã começou, vamos dizer assim, como se chamasse a atenção dentro do Oriente Médio, um lugar com predomínio de população islâmica. Ok? Muito bem. Essa guerra ela vai durar quase uma década, né? Ela termina em 88, certo? A gente fala que não teve grandes vitoriosos, na verdade os dois saíram bem enfraquecidos, principalmente economicamente, o Iraque principalmente, que a gente vai falar depois, mas o Irã, após a guerra do Irã e do Iraque, tá? Ele vai consolidar a Revolução Iraniana, ou seja, ele vai afirmar realmente, né, todas aquelas práticas, todas aquelas leis realmente vão ser confirmadas no país, e ele vai iniciar um processo de aproximação com povos e países árabes. Aí você fala assim, Celeusa, mas o Irã não é árabe, ele é persa. Sim. O Iraque, ele é árabe. O iraquiano é de origem árabe e islâmico. Aí você fala, pô, mas como que o Irã vai se aproximar de povos e países árabes? Por quê? Porque ele começa a declarar como grande inimigo dentro do Oriente Médio o país Israel, né? E aí quando você fala Irã, você começa a falar que Israel é um problema, que você não reconhece Israel na região, você acaba ganhando o apoio de muitos árabes na região que são contrários à existência de Israel. Então, com essa política do Irã, tá, ele começa a ter uma aproximação dos países árabes. Então, hoje, o que a gente observa? Que mesmo o Irã, não sendo um país de origem árabe, ele tem uma relação política e econômica muito forte, né, com diversos países, como a Síria, né? Ele interfere diretamente em outros países da região, como Jordânia, né? Mas a Síria, por exemplo, é um dos grandes aliados do Irã dentro do Oriente Médio, ok? Bom, aí se você trazer para hoje, né? Qual é o contexto dos últimos anos do Irã, né? Você deve já ter ouvido falar, tá? Que eu também já dei aula sobre isso para vocês, a chamada Guerra ao Terror, tá? Que o Irã, ele é considerado pelos Estados Unidos como um país do eixo do mal. Você lembra o que é isso, país do eixo do mal? Não tá lembrado? Vou recordar vocês. Após o 11 de setembro de 2001, certo? Onde, né, o atentado terrorista foi realizado por um grupo fundamentalista chamado Al-Qaeda, certo? O que vai acontecer após o 11 de setembro? Os Estados Unidos,
tá? No senhor governo, na época, George W. Bush, tá? Declara que a partir de então, os Estados Unidos não esperaria novamente ser atacado. Se ele tivesse qualquer possível ameaça, ele atacaria primeiro, a chamada guerra preventiva, que isso foi muito condenado na época. E nessa declaração do presidente George W. Bush, na época, ele alegava que existiam países do mundo que eram classificados como do mal, entre aspas. Por que do mal? Porque, para a visão americana, esses países apoiavam grupos fundamentalistas, que são considerados grupos terroristas. Você sabe que um grupo fundamentalista é aquele grupo, tá, que eles acreditam que tudo que eles fazem, todos os atos que eles fazem, é baseado nos fundamentos de um livro sagrado, no caso, fundamentalista islâmico, ele vai se basear nos fundamentos do Alcorão. Então, tudo eles acreditam que está escrito ali, né, no Alcorão, que é para eles realizarem aquela ação, inclusive um atentado terrorista, inclusive ser um homem-bomba, ok? Porque eles estão fazendo aquilo em nome de Alá. Ok? Isso, na verdade, o fundamentalista é um fanático religioso, ok? E segundo o governo americano na época, após o 11 de setembro, ele declara que todos os países que apoiavam esses grupos classificados como terroristas ou que era considerado uma ameaça à segurança americana eram países do mal. E aí ele declara muito claramente, assim, quais eram os países do mal. Ele cita esses países, ele cita o Irã, ele cita o Iraque e ele cita a Coreia do Norte, certo? Ora, qual a alegação? A alegação que o Irã apoia grupos fundamentalistas e que o Irã estaria desenvolvendo todo um arsenal, todo um programa nuclear. Então ele era uma ameaça para o mundo e para os Estados Unidos. O Iraque, nós vamos ver que ele era considerado um país do mal, porque eles eram considerados um país que tinha um grande arsenal de armas químicas e biológicas. E a Coreia do Norte era considerada uma ameaça pelo seu programa nuclear, ok? Então eles eram considerados países do mal. No caso, o Irã, ele vai ser colocado como país do eixo do mal, primeiro porque ele vai apoiar grupos fundamentalistas, inclusive grupos como Hezbollah, tá, que atuam no sul do Líbano, ok? Como também o seu programa nuclear, que segundo os Estados Unidos, tinha um objetivo de produção de armas nucleares, ok? Então, quando você fala dos últimos anos para cá, você fala do Irã, cuidado, você tem que lembrar de armas nucleares. Iraque não tem nada a ver com armas nucleares, é armas químicas e biológicas. Irã e Coreia do Norte, que tem essa relação com armas nucleares, ok? Esse programa nuclear iraniano, que existe já praticamente desde, né, do início desse século, durante muito tempo foi acusado pelos Estados Unidos e por diversos países do Ocidente que eles estavam enriquecendo urânio com o fim de produzir armas nucleares. Só que o governo iraniano sempre negou. O governo iraniano até então, hoje não nega mais, mas até então, alegava que eles enriqueciam urânio para a produção de energia nuclear e não armas nucleares, certo? Só que aí tem uma coisa, um parênteses que eu parei aqui pra gente falar, que é importante. Eu vou parar um pouquinho e vou falar sobre esse aspecto, ok? Então vamos lá, o que nós vamos falar aqui? Nesse programa nuclear iraniano, tá? O Irã, apesar dele sofrer uma série de sanções e embargos internacionais, e por que ele sofre esses embargos internacionais? Porque o Irã, ele é um signatário de um tratado chamado TNP. O que significa TNP? Tratado de Não Proliferação Nuclear, certo? Então, o que é TNP? Tratado de Não Proliferação Nuclear. Aí você fala, o Irã é membro, é signatário? Sim. Por isso que ele sofre sanções.
certo? Porque se ele é signatário de um tratado e teoricamente ele está desrespeitando esse tratado, ele pode sofrer sanções aplicadas pela ONU, ok? Se você não é signatário, a ONU pode até pressionar e tal, mas não pode fazer nada porque eu não sigo um tratado, ok? E o Irã, ele é signatário do tratado do TNP, então cuidado com isso. E o que é esse tratado? Esse tratado ele foi criado em 1968, auge da Guerra Fria, certo? E praticamente quase todos os países do mundo fazem parte desse tratado, com exceção de 4 países. Desses 4, 3 nunca assinaram o tratado. Um já participou, mas saiu. Certo? Então hoje são 4 países que não são signatários, que não seguem. Ou seja, se eles não seguem esse tratado, quer dizer que eles podem e eles têm um arsenal nuclear. Ok? Ora, quem seriam esses 4 países que não são signatários? Não são signatários. Então eu tenho Israel. Israel nunca assinou o tratado. Nós temos a Índia, também nunca assinou. Paquistão também nunca assinou. Esses 3 países, Israel, Índia e Paquistão, nós sabemos que eles têm arsenal nuclear. Países que já fizeram testes nucleares nos anos 70, certo? Como o Paquistão, certo? E eles nunca assinaram o tratado. Então eles podem ter esse arsenal? Pode, eles podem ser pressionados pelas grandes potências. Mas eles não podem sofrer sanções em relação a isso porque ele não segue o tratado, ok? E aí tem um 4º país, né? Que é, imaginem quem? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte também não é mais signatária do tratado. Então esses 4 países, de todos os países do mundo, são os 4 que não são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Detalhe importante, de todos os países que são signatários, existem 5 países que têm a permissão de ter essas armas nucleares. Tá? Eles, 5 países. Ora, quem são esses 5? São exatamente os 5 países permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Ora, quais são esses 5 países? Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Esses 5 países, eles podem, pelo tratado, ter o arsenal nuclear que eles têm. Mas por que eles podem ter? Eles alegam que eles já tinham o arsenal nuclear instalado antes do tratado ser criado em 68. Certo? Então, pelo tratado, eles podem ter esse arsenal. Só que eles não podem repassar essa tecnologia a outros países. E aí vem um problema. Será que não repassam? Aí vem esse questionamento. Ok? Quem é que vai inspecionar? Quem é que vai investigar se realmente isso está ou não está acontecendo? A chamada AIEA, que significa Agência Internacional de Energia Atômica. Agência Internacional de Energia Atômica é uma agência ligada à ONU que tem a função de fazer o quê? De fazer a inspeção. Então, qualquer país que é signatário desse tratado, se necessário for de ter uma inspeção, quem vai fazer é a IEA. Se for detectado qualquer coisa que caracterize que está desrespeitando o tratado, a Agência Internacional de Energia Atômica ela vai repassar ao Conselho de Segurança da ONU, e aí o Conselho de Segurança que vai decidir o que vai ou o que não vai fazer em relação àquele país, ok? Ela não tem o poder de punição, ela não tem o poder de fazer sanções. A IEA apenas ela faz a inspeção. E aí tudo que ela inspecionar, ela repassa para o Conselho de Segurança que vai definir o que vai ou não vai ser feito em relação àquele país inspecionado, ok? E vai ser baseado nisso, nessas inspeções, que começam a ter características que realmente o Irã estava desenvolvendo essas armas. Por isso que o Irã sofreu embargos econômicos, certo? Por que ele vai sofrer embargos? Porque, segundo a IEA,
existiam indícios que o Irã enriquecia urânio com fins militares, certo? Nós tivemos um governo, não sei se vocês se recordam desse presidente, talvez não, que ficou também durante 2 mandatos, chamado Mohammad Ahmadinejad. Esse presidente iraniano, ele fez de tudo para fazer o programa nuclear iraniano crescer muito rapidamente. Ele era um grande problema para o Ocidente. Ele era o grande arco-rival do governo norte-americano. E aí teve eleições, certo? E sai do poder e quem entra é o Hassan Rouhani, ou Rouhani. Na verdade, quando ele foi eleito, esse presidente, ele era considerado mais moderado do que o Ahmadinejad, certo? Mas nos últimos anos a gente percebe que ele não é tão, assim, moderado como a gente imaginava. Mas vai ser ele que vai fazer um acordo, gostaria muito da atenção de vocês, um acordo nuclear com Barack Obama, ou seja, Irã e Estados Unidos, em 2014. Certo? Não esqueça que em 2014, Barack Obama estava no comando americano. E aí, como estava tendo uma instabilidade muito grande entre Estados Unidos e Irã, o mundo em relação ao Irã pela questão nuclear, certo? E o Irã estava sofrendo uma série de sanções e embargos econômicos. O que o Irã resolveu fazer? Vamos sentar e fazer um acordo. Esse acordo foi feito, assinado, foi uma vitória para o mundo. Esse grande acordo que foi assinado pelos Estados Unidos, potências europeias e o Irã, certo? E aí no ano seguinte, em 2015, foi o fim das sanções econômicas, ou seja, depois do acordo ser assinado em 2014, a partir de 2015 para 2016, as sanções foram retiradas, certo? Dentro dessas sanções, uma delas era não exportar o petróleo, que é a grande riqueza iraniana. Por isso que você que já viu as crises mundiais do petróleo, você deve estar lembrado que quando o Irã deixou de ter sanções econômicas e voltou a exportar o seu petróleo, ele contribuiu para despencar o preço do barril do petróleo há mais ou menos 5, 6 anos atrás. Ok? Muito bem. Só que aí o que aconteceu? O acordo estava andando, os Estados Unidos, feito esse acordo, a Agência Internacional de Energia Atômica alegava que o Irã estava cumprindo o prometido, tudo estava lindo e maravilhoso, até que ocorreu eleições nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O Donald Trump elege, como presidente, e ele, desde a campanha, ele dizia que ele, se fosse eleito, ele iria romper o acordo com o Irã, que esse acordo não era o acordo mais adequado. E aí o que o Trump fez? Foi lá e tirou os Estados Unidos do acordo. Então aquele acordo que foi feito entre Irã e Estados Unidos foi destruído em 2018 pelo presidente americano. Certo? A partir de então, de 2018 para cá, as relações só estremeceram entre Estados Unidos e o Irã. O ano passado, 2019, vários fatos marcaram, mas assim, 3 fatos bem marcantes. Primeiro, que o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos próximo ao chamado Estreito de Hormuz, que é um estreito que é a saída do Golfo Pérsico, alegando que ele estava ali, sobrevoando, fotografando a região do estreito que é administrada pelo Irã. O Irã foi lá e derrubou o drone. Aí ocorreu uma ameaça americana, onde os Estados Unidos dizia que iria atacar o Irã, mas que não aconteceu. E aí o que o governo americano fez? Criou novas sanções econômicas, certo? Dificultou novamente economicamente com o comércio com o Irã e fez ataques cibernéticos em computadores militares do Irã. Então atacou na parte militar, mas no campo cibernético, a parte digital. Ok? E aí o último fato que chamou muita atenção, que causou uma grande revolta à população iraniana em relação aos Estados Unidos, foi que em janeiro de 2020 houve um ataque
onde mataram, né, o líder da Guarda Nacional Iraniana, chamado Qassem Soleimani. Tá? O Soleimani era considerado um dos grandes militares e um dos grandes líderes e apoiadores do governo iraniano. E a morte dele, né, que foi, na verdade, ela foi atingida por um míssil, né, gerou uma repercussão muito grande e estremeceu mais ainda as relações entre Irã e Estados Unidos. Então, no momento, no atual governo, tá, tanto do Hassan Rouhani como Donald Trump, as relações estão estremecidas. Segundo o governo americano, diz que se for reeleito, que é uma das propostas dele, é que vai sentar e vai fazer um novo acordo com o Irã, né? Mas é um período de pré-candidatura, pré-eleição, né? Não candidatura, que já está marcado que ele é candidato. Se ele ganhar, se isso realmente vai acontecer, nós não sabemos. Então o Irã, pessoal, quando você fala em Irã, a gente tem muita coisa para falar, né? Vários contextos, não são étnicos, religiosos, vários conflitos, tá? Mas a questão nuclear, ela é bastante marcante nos últimos anos, ok? Bom, já em relação ao Afeganistão, como eu falei para vocês, né? É um país do Oriente Médio, a capital do Afeganistão chama-se Cabul. É um país que tem diversas etnias e religião, foi rota da seda, né? Quando saía lá da Ásia, no caso da China, e ia em direção a Istambul, na Turquia. Então era a rota terrestre, né? Chamada Rota da Seda, certo? Então é um país que durante toda a história teve uma ocupação muito grande, certo? Foi um país que na década de 80 foi invadido por tropas soviéticas, certo? Então passou por uma guerra entre Afeganistão e União Soviética. E quem apoiou o Afeganistão contra a ex-União Soviética? Os Estados Unidos. Então também o Afeganistão um dia foi aliado norte-americano, ok? Bom, só que pós-guerra Afeganistão e União Soviética, surge, na verdade, não no Afeganistão, mas no país vizinho, Paquistão, um grupo fundamentalista islâmico chamado Talibã. Esse grupo fundamentalista islâmico, ele vai tomar o poder do país e vai governar de 1996 a 2001. Ele vai instituir no Afeganistão leis severas islâmicas, certo? Eles vão obrigar a população a queimar livros, destruir rádio, TV, ou seja, tudo passa a ser totalmente manipulado pelo governo talibã. Porque tudo aquilo que fazia uma referência a ter contato com o Ocidente, né, você seria um infiel. Vai ser neste momento também que as mulheres vão ser obrigadas no Afeganistão a usar a burca, né, aquela vestimenta que cobre todo o corpo, e você só vê praticamente aqui, né, na parte do olhar aqui um tipo de uma telinha, certo? E vai ser um país que as leis islâmicas vão ser extremamente rígidas no país. Quando que o Talibã perde o comando no país? Em 2001, após o ataque dos Estados Unidos, tá? Ataque dos Estados Unidos no Afeganistão. Aí vem a pergunta: por que os Estados Unidos atacou o Afeganistão pós 11 de setembro? Tem muita gente que acha que o Bin Laden era afegão. Não, o Bin Laden ele era da Arábia Saudita. Você sabe que Osama Bin Laden foi colocado como o grande responsável, né, o que idealizou o atentado 11 de setembro, como líder do grupo fundamentalista chamado Al-Qaeda. E aí, quando aconteceu em setembro o atentado, a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi o quê? Caçar o Bin Laden. E quem é que vai dar proteção ao Bin Laden? O Afeganistão. Ah, mas por que o Afeganistão vai dar proteção ao Osama Bin Laden? Porque nesta época, quem administrava, quem governava o Afeganistão era um grupo fundamentalista, né? Talibã, Al-Qaeda são fundamentalistas. Então ele deu proteção ao Bin Laden
e aí os Estados Unidos declaram guerra ao Afeganistão. Então, por que os Estados Unidos atacam o Afeganistão pós 11 de setembro? Tá? Porque o Afeganistão, que era governado pelo grupo fundamentalista Talibã, deu proteção ao grande inimigo americano Osama Bin Laden. Ok? Essa guerra, pessoal, era teoricamente para ser uma guerra muito rápida, mas essa guerra persistiu durante anos, né? Só agora, recentemente, em 2020, que foi feito, olha que engraçado, um acordo de paz entre Estados Unidos, governo Trump, com o Talibã. Algo que foi muito criticado esse ano, né? Porque esse acordo foi assinado em fevereiro desse ano. Porque o Trump alegava que jamais ele faria um acordo com um grupo terrorista, né? E ele, lógico, um representante do governo dele, fez esse acordo de paz com o Talibã, onde os Estados Unidos teriam, né, média de mais ou menos um ano, de 12 a 13 meses, para estar retirando totalmente as suas tropas. Porque, na verdade, desde o governo Obama, um pouco das tropas americanas já saíram do Afeganistão. Em 2014, começou a saída oficial das tropas da OTAN, né, no Afeganistão. Mas esse acordo estaria fechando um momento da total saída dos soldados americanos do Afeganistão e também ainda alguns soldados que representam os países da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A preocupação é que, né, se o grupo Talibã, né, que existe a chamada ressurgência, se esse grupo não vai tentar retomar o poder do Afeganistão. No momento, quem governa o Afeganistão é um governo contrário ao Talibã, né, e um governo aliado dos Estados Unidos. Mas vocês, quem assiste jornais, deve saber que vira e mexe você escuta alguma notícia falando de algum atentado no Afeganistão e aí sempre aparece o nome Talibã, ok? Hoje o Talibã, ele ganhou um espaço muito grande no país vizinho, Paquistão, certo? Então, o terreno fértil ali, né, para o Paquistão, o Talibã reconquistou. Então, hoje, quando você fala em Talibã, você fala tanto do Afeganistão, como também a sua presença no Paquistão, país vizinho do sul da Ásia. Ok, gente? Então, eu dei uma geral sobre esses dois países, né? É lógico que entre os dois, o mais cobrado e o que mais cai é sobre o Irã, mas é bom a gente estar atento a todos esses conflitos. Ok? Hoje a gente termina nessa aula e numa próxima aula eu volto a falar de outros conflitos no Oriente Médio. Beijo, gente! Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!